Meu nome é Fernando Citrone. Vou fazer uma homenagem à minha mãe, Fernando Brandolise Citrone. Um nome meio longo, meio... Não era essa ideia, né? Mas tudo bem. Minha formação acadêmica, o primeiro curso que eu fiz foi economia, mas eu não espalho por aí que eu sou economista. Eu tinha uma ideia meio... eu acho hoje meio colonizada, assim, uma ideia meio simplória de que o economista era um cara poderoso, e aí eu resolvi estudar economia. Mas eu, apesar de tudo, apesar de ter uma visão bem diferente hoje de economia, eu não me arrependo disso não, de ter feito economia. Acho que ela me abriu portas para começar a trabalhar em empresa, para trabalhar em escola, com educação sobretudo. Foi muito importante, me trouxe, sei lá, uma respeitabilidade, assim, porque, nossa, o cara é economista, né? Isso soa bem, embora não seja nada. Depois eu fui estudar ciências sociais e, cansado de graduação, antes de terminar, eu resolvi fazer uma pós, fiz um mestrado na área de ciência política. E quando eu terminei esse mestrado, eu voltei para concluir o curso, a outra graduação, né, em ciências sociais. Comecei ainda aí uma graduação em filosofia, ficando velho, e resolvi fazer uma besteira, que foi fazer um outro mestrado na área de comunicação social. Essa, assim, a minha formação escolar, superior, né, acadêmica. Formação profissional eu sempre dei aula, né? Quando saí da economia eu tentei trabalhar em empresa, mas eu logo percebi que não seria a minha praia. Mas aí veio a questão, né? Qual seria a minha praia? Nenhuma, acho, né? Eu nunca tinha feito nada, nunca tinha trabalhado. Aí eu inventei que ia dar aula, né? Acho que um diabinho pousou no meu ombro e falou, vai dar aula. E aí eu fui dar aula e eu acho que esse diabinho estava certo. A fotografia, para mim, eu penso um pouco em Sontag. Eu acho que desde que a fotografia foi inventada e ela começa a se massificar, a vida do homem ocidental, ela está pautada para sempre pela fotografia. Então, e eu, como homem do século XX, século XXI, acho que estou sob uma influência forte disso mesmo. Por onde a gente anda, a gente vê o mundo, ou como fotografia, ou, é claro, né, depois o cinema acabou fazendo o estrago dele, né? Então, nossa vida, nessa sociedade de espetáculo, ou a gente fica tirando fotografias imaginárias, ou fica vendo filmes, se colocando em filmes, ou com a música, a gente fica vivendo videoclipes também, né? Então, eu gosto bastante de fotografia, mas tem uma coisa curiosa, assim, na minha família e durante minha infância, né, que meu pai acho que nunca ligou muito para isso, né? Eu tenho fotos de praticamente todos os períodos de vida, afora, assim, um período de adolescência que eu odiava tirar fotos e não queria aparecer em fotografia nenhuma. E eu lembro até um episódio, uma vez, minha mãe queria tirar uma foto, não lembro do que, de uma planta, de um portão pintado em casa, e ela queria que alguém saísse nessa foto, porque não queria tirar foto da coisa só. Aí eu lembro que eu ganhei meu primeiro cachê para tirar fotografia. Eu devia ter vergonha disso, né? Minha mãe me pagando, sei lá quanto na época, quantos R$1000, não, mentira, acho que eram cruzeiros na época. Acho que eu ganhei 10 cruzeiros para tirar uma fotografia, meu primeiro cachê, né? Assim, como estreia na minha vida artística brilhante. Mas aí eu dizia assim, né? Meu pai nunca teve uma câmera legal, uma câmera fotográfica legal. Vocês olham nossos álbuns de fotos, assim, tudo muito, muito amador, muito estranho e batido com câmeras muito toscas, né? Que no final das contas funcionam, né? Acho que essas fotografias acabam cumprindo a função delas, que hoje seria o quê, né? Coisa de lembrança mesmo, né? Então é legal ter isso. Mas assim, eu era bastante fascinado com fotografia e há muito tempo, assim, já na adolescência eu sonhava em ter uma câmera reflexa, né? E foi só quando eu ganhei algum dinheiro que eu comprei uma primeira reflexa. E ela era uma porcaria, eu não lembro nem da marca, mas era uma câmera russa, pesadona e tal.
Eu lembro que bastante tempo depois eu acabei dando essa câmera para um catador de lixo e o cara ficou tão feliz com isso também, né? E assim, ele não sabia a bomba que eu estava jogando na mão dele, né? Ela já nem funcionava, o fotômetro não funcionava, um monte de coisa. Mas o cara falou, eu espero que você esteja me ajudando a mudar de profissão. Eu falei, poxa, tomara que você, sei lá, pelo menos de catador de lixo, acho que fotógrafo é melhor, né? Só uma piada interna com os meus alunos e colegas da fotografia. Mas é isso, né? Eu sempre gostei muito e tenho, até hoje tenho assim, um fascínio pelo vídeo. Eu cheguei a ser sócio de uma produtora de vídeo, então a fotografia sempre me fascinou. Mas eu jogo essa ideia, esse fascínio nesse contexto, né? Sei lá, de um homem moderno mesmo, né? E acredito bastante naquilo que a Sontag fala, né? Desde que a fotografia começa, o mundo virou uma coleção, né? Um imenso álbum, e acho que a gente vive tirando fotos por aí. Bem, eu não sou fotógrafo, né? Eu não sei o que eu sou, na verdade, assim, né? Essa aqui é a verdade. Eu estudei um monte de coisa, eu faço um monte de coisa, já dei aula de um monte de coisa, mas sim, eu não sei exatamente o que eu sou. Mas enfim, eu vim dar aula na fotografia pela minha formação em comunicação e pela minha formação em humanidades, né, que fez dar aula de filosofia para vocês, mas um obstáculo com relação à fotografia. Então eu meio que repito, contando um pouquinho mais dessa história, né? Eu tinha um fascínio, não tinha dinheiro e falava para meu pai comprar uma câmera melhor, né? A gente não tinha isso. E como eu disse, né, muito posteriormente é que eu fui adquirir uma câmera supostamente melhor, né? Ela também é curioso isso, né? Falar de obstáculos. Eu não sou fotógrafo, eu não domino técnica, né? Eu sou um xereta, assim, eu sou um analfabeto da fotografia. Acho que as minhas melhores fotos foram tiradas ao acaso. É curioso isso. E sei lá, acho que tem um valor, acho que tem fotógrafos, né? Certamente vocês conhecem fotógrafos que fazem isso, né? Tiram fotos ao acaso, ou até mesmo artistas plásticos, né? Que usam muito a coisa do acaso, né? Fico pensando, por exemplo, no Pollock, né? Com o tal do dripping, né? Que ele fica espirrando tinta, né? Pingando tinta e correndo com a tinta em cima de uma tela que ele começa a pôr no chão para pintar, né? Você vai falar que ele controla absolutamente, né, o resultado? Não. E é curioso isso, né? Por não dominar a técnica, eu comecei a valorizar um pouco mais do acaso. E aí eu tenho batido fotos, acho que eu tenho batido mais fotos por conta disso, porque para a coisa valer a pena no acaso, acho que você precisa ter uma quantidade grande, né? Para que na probabilidade, né, saia uma, duas, que você fala, né, tá aí. Eu acho que até mesmo quem tem mais técnica acaba fazendo isso, né? Hoje com a imagem digital, você pode sentar o dedo mesmo, né? E sentar o dedo no bom sentido, né? Ou seja, tirar várias fotos e daí sai. Mas então eu acho que meu grande obstáculo foi esse, né? Eu nunca tive uma câmera boa. Hoje acho que eu tenho uma câmera amadora, é claro, né, mas que eu considero bastante boa. Eu apanho bastante dela, né, eu teimo em deixar tudo no manual e acho que acabo fazendo todas as regulagens erradas. Mas brincadeira, né, eu até brinco, acho que até brinco com algumas coisas. E modéstia à parte, acho que tem uma foto ou outra assim que eu considero boa, que eu já tirei na vida. Mas é isso, boa parte delas ao acaso. O que mais vale a pena assim, fotografar, para mim eu acho que é um pouco essa coisa, e que fica um pouco nublada pelo que eu acabei de falar, mas acho que é um pouco essa coisa desse domínio técnico mesmo, né? Eu sou um pouco fascinado, apesar de bastante crítico, eu sou bastante fascinado pela tecnologia. Eu vejo as câmeras que vocês usam, mesmo softwares de edição, tudo isso me fascina muito, né? Aí eu acabei de falar, bem, mas eu deixo tudo isso ao acaso, né? Como se a tecnologia não importasse. Mas eu acho que o que vale a pena na fotografia, para mim, é justamente isso. Essa possibilidade de arrancar algum resultado que converse um pouco com a arte, né? Que tenha algum valor estético, ou que tenha algum valor documental mesmo, né? Durante muito tempo eu dei aula de geografia no ensino médio
E eu fazia trabalhos com os alunos com slides, né? Dá um Google depois para ver o que é um slide, né? Então eu fazia os alunos comprarem filmes com slides e vamos tirar foto de slides, e fazia exibição e comentava, né, fotos sobre o espaço, qualquer espaço, né? O espaço urbano principalmente predominava, mas se eles viajavam, né, eles iriam tirar outras fotos. Então assim, a foto para mim sempre foi algo muito fascinante, né? E eu acho que eu tenho isso, essa coisa documental para mim é muito importante, mas hoje mais do que isso, sem dúvida essa coisa estética, né? Eu tiro uma foto, eu fico brincando de pós-produção do meu jeito, né? Pós-produção analfabeta mesmo, mas é isso que eu acho que é isso que eu gosto na fotografia. Em poucas palavras, a fotografia em poucas palavras, eu diria que é uma linguagem, e linguagens são formas desse ser humano limitado, esquisito, que pensa que não é um animal, né? Que pensa que é racional e que ao mesmo tempo é, sei lá, um caldeirão, uma confusão. É um jeito que esse ser tem para se expressar, e eu respeito muito todas essas formas de expressão.